gente está conversando a respeito de som, a gente ainda não entrou muito no técnico, mas só relembrando, criar referências, afinar o ouvido através das referências, né? E a gente falou um pouco agora a respeito dessa coisa do ouvido, a maneira que o ouvido se comporta, tomar bastante cuidado com o volume. Seguindo e entrando um pouco no assunto um pouco mais técnico, eu vou falar um pouquinho sobre microfones. O que são os microfones? De fato, o microfone na cadeia do sistema de som são os nossos ouvidos, né? É através do microfone que eu vou conseguir fazer com que o som entre e seja processado por todo o equipamento. Assim como através do ouvido o som é processado pelo meu cérebro e eu entendo as coisas, é pelo microfone que o sistema de som vai conseguir trabalhar. Ele vai captar os sons, vai manipular os sons e vai devolver através das caixas de som, que é uma outra parte do nosso assunto. O que é o microfone? O microfone a gente tecnicamente chama ele de transdutor. O que é um transdutor? É um transformador de energia, assim como é o nosso ouvido. Eu sigo botando esse paralelo para você conseguir começar a olhar o microfone de uma forma natural também. A energia vem através do ar, né? Através da ondulatória, que é a parte da física que estuda essas vibrações, e através do microfone, que esse aqui é um exemplo de um microfone, essa energia ela é traduzida para impulsos elétricos, assim como o tímpano e outros mecanismos pegam o movimento das moléculas de ar e transformam em impulso elétrico. Esse é o trabalho do microfone também. Então o microfone é bem semelhante ao nosso ouvido no que diz respeito à maneira que o som é propagado, é captado e é compreendido, né? Esse é um microfone bem popular. Existem inúmeros tipos de microfone, várias marcas, e a gente não tem tempo aqui, nem é o foco da nossa videoaula, ficar falando a respeito disso. Esse é um microfone bem popular, é um microfone dinâmico, é um microfone cardioide unidirecional, que é desse formato que eu seguro com a mão, né? Só para você ter uma noção um pouco melhor do universo dos microfones. Além do microfone dinâmico, que foi o que eu citei, que eu tenho aqui, que é o que eu vou demonstrar um pouquinho mais, a gente tem também microfones de fita, microfones condensador e algumas outras poucas tecnologias de microfone. O dinâmico e o condensador são os mais populares. 90% dos microfones que você vai encontrar na sua igreja vão ser dinâmicos. Eu só vou dizer por que tem um tipo e por que tem outro tipo. A diferença entre eles, basicamente, é na maneira com que ele é construído, tecnologicamente falando, e a maneira que ele acaba captando o som. Como eu falei, o microfone é bem parecido com o nosso tímpano. Tem uma membraninha, embaixo dessa membraninha existe um mecanismo que compõe-se de um ímã, que envolve, né, que apoia essa membrana. Essa membraninha aqui de cima do microfone vibra, faz com que uma molinha que está ligada a essa membrana vibre também, e junto e sob influência desse ímã, o campo magnético é gerado e é por indução magnética, está sendo muito físico, né? Mas é só para você ter uma noção. Por indução magnética, essa vibração se transforma em energia elétrica, em impulso elétrico. Então, sem querer estressar muito, não é tão importante você saber exatamente disso, mas é só para você ter uma noção de como o microfone funciona. O microfone dinâmico, ele é um microfone que não precisa de nada mais para funcionar. O microfone com o cabo ligado à mesa de som já vai funcionar. O microfone condensador, já pela maneira que ele é construído, ele vai precisar de uma energia elétrica. Existem alguns capacitores como parte da montagem, da tecnologia que constrói o microfone condensador, que precisa de 48 volts para funcionar. Então, para isso, é que vocês já devem ter visto nas mesas de som de vocês, que tem o tal do Phantom Power. O Phantom Power, que é um botãozinho que geralmente você liga na mesa de som, ele serve justamente para alimentar esses 48 volts que o microfone condensador precisa para funcionar. Se eu tenho um determinado microfone, o cabo está ótimo, ele está ligado no canal de som e ele não está funcionando, procura verificar se ligando essa chavezinha do Phantom Power, ou então mais 48 volts, que seriam os nomes que tem esse botãozinho nas mesas, se ele não está ligado, tenta dar uma ligada. Se ele ligar e o microfone funcionar, você vai ver que esse é um microfone condensador.
No nosso dia a dia das igrejas, eu falei que 90% são microfones dinâmicos vamos dizer, 10% podem ser condensadores. Em geral, os condensadores são aqueles microfones pequenos de coral. Esses microfones, né, que a gente coloca lá, fica na frente do coral, que tem uma sensibilidade maior para o som e é mais indicado para captação de coral. É justamente essa a diferença que o microfone condensador tem em cima do microfone dinâmico. O microfone dinâmico é um microfone mais duro, mais resistente. Ele não é só mais resistente ao som, a sons altos, trompete, por exemplo, é um instrumento que emite sons muito altos. Até a voz humana, tem pessoas que cantam com um bom volume. O microfone dinâmico ele tem mais resistência para isso. Ele também é mais resistente a tombos, ele pode cair no chão de uma altura de 1 metro, 1,5 metro e não vai acontecer nada com ele. Já o microfone condensador é um pouco mais sensível e ele também é indicado para sons mais sensíveis, para nuances mais sensíveis. Então, um violino, uma flauta, esses instrumentos acabam sendo melhor captados por um microfone condensador. Então, se você tem na sua igreja a presença de um desses instrumentos, um violinista, ou até mesmo um grupo de violinos, uma flauta, procura ver com a comissão da igreja se não tem algum orçamento para você poder ter 1 ou 2 microfones condensador para essa finalidade, porque você vai ter um resultado um pouquinho mais legal, um pouquinho mais detalhado nos agudos. Eu também falei que esse é o microfone, além dele ser dinâmico, ele também é unidirecional. Isso é interessante eu falar rapidinho. O que significa isso, essa direcionalidade do microfone? Aqui é fácil deduzir que o eixo desse microfone é esse aqui. Ó. O que é o eixo do microfone? É o lugar onde eu tenho a melhor captação do microfone. Então esse é um microfone unidirecional. Ele é construído para captar sons que venham dessa direção para essa direção. Se eu falar aqui atrás nesse microfone, eu vou ter pouca captação ou nenhuma captação, porque ele é feito para ser assim. Então esse é o microfone que eu tenho que colocar apontando para a fonte sonora. Existem alguns microfones que não são tão populares na igreja, nas nossas igrejas, no dia a dia, mas que às vezes estão presentes no microfone de coral, que é o padrão de captação multidirecional. O que é o multidirecional? O microfone multidirecional é aquele que capta de todas as direções. Eu estou citando isso porque alguns microfones de coral, desses que vocês encontram nas suas igrejas, que são pequenos assim, eles pegam som de todos os lados. Então, ao invés de eu colocá-lo na frente do coral, eu vou colocá-los lá em cima, mais dentro do coral, porque daí ele vai pegar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, todas as direções. É o multidirecional. Então, eu não vou ficar... Existem alguns outros tipos de microfone, não vem ao caso a gente gastar tempo com isso, porque tem coisa mais importante, mas esses dois eu queria deixar claro. O unidirecional, os sons vêm por uma direção e são captados nessa direção, e o omni, o multidirecional, capta sons em todas as direções. O exemplo disso seria alguns microfones de coral. Como que eu sei como é que é Como que eu sei como é que é o microfone? Pelo manual dele. O manual do microfone é que vai dizer o padrão de captação dele. É claro, como que eu sei qual é o padrão de captação do microfone? O manual é que vai me dizer isso. É uma outra coisa que eu não falei até agora, mas vou aproveitar e vou criar uma janelinha aqui para fazer. Você que é técnico de som, se você não gosta de ler manual, pode começar a aprender a gostar de ler manual. É fundamental. Você precisa gostar de ler manual. E não é só manual de som. Você tem que transformar a sua personalidade para uma personalidade de curioso. Curioso não de fofoca, não de conversa, mas curioso de como funcionam as coisas. Manual de equipamento de som é aula. Você lê um manual de uma mesa de som quando é comprada, você vai aprender não só as funções dessa mesa, mas você vai aprender muita coisa a respeito de som de maneira geral. Então, crie hábito de ler manuais. Comprou uma televisão nova para sua casa? Lê o manual, procura ver tudo que o manual traz. Comprou uma mesa de som nova para a igreja? Aprenda aquele manual do começo ao fim. Microfone, mesma coisa. No manual do microfone vai ter o padrão de captação, se ele é multidirecional ou se ele é unidirecional, e vai ter muitas outras informações a respeito do microfone. A aplicação do microfone, a maneira de você guardá-lo, é fundamental guardar muito bem os equipamentos. O microfone foi usado durante o culto, terminou o culto,
despluga, você pode até deixar o cabo ali naquele lugar, mas vai, guarda o microfone na caixinha dele, na embalagem dele, porque umidade, ficar caindo toda hora. Eu falei que o microfone é um microfone resistente, que ele pode até cair um tombo e não vai quebrar, mas é fundamental que você guarde para que a vida dele possa ser boa e não só longa, ser boa, porque ele vai sempre estar funcionando bem. Você não vai ter problema, você vai economizar o dinheiro da sua igreja, porque se o microfone fica ali jogado em cima da mesa, alguém vai, tropeça no cabo, o microfone vai de cara no chão. A umidade, eu acabei de citar aqui também, a umidade acaba estragando, devagarinho ela vai estragando o microfone, assim como estraga outros equipamentos. Então procura aprender bem, através dos manuais, todas as coisas que você pode fazer para o equipamento não só funcionar bem, mas durar bastante. Deixa eu ver aqui sobre o microfone, o que mais que é interessante eu falar, antes de eu falar das aplicações. Diagrama polar, só a título de curiosidade. O nome técnico, você pode ser que ao ler manuais, ao conversar com outros profissionais, você perceba, você ouça a seguinte palavra, diagrama polar. O que é o diagrama polar? É a maneira que o microfone tem de captar o som, se ele é unidirecional ou se ele é multidirecional. Isso é o diagrama polar. Eu vou falar um pouquinho agora a respeito da posição ideal, ou pelo menos perto do ideal, de eu usar os microfones. O mais popular, né, nas nossas igrejas é usar o microfone para falar, para cantar. Qual que é a melhor posição do microfone? O microfone ele é unidirecional. A fonte do som tem que ser direta para o microfone. Então, se eu estou falando aqui, vocês concordam comigo, e é bem fácil deduzir, que o ideal é eu segurar o microfone nessa posição. Eu vou olhar para cá para você ver, ó, e de lado. Minha boca fala e vai direto para o eixo do microfone. Eu não tenho problema do som estar indo na direção errada. O que seria um problema do som estar indo na direção errada? As pessoas que têm o hábito de segurar o microfone assim, ó. É claro que se eu tenho um microfone unidirecional e eu estou falando para lá e eu estou segurando o microfone aqui, o som captado por esse microfone vai ser de muito menos qualidade, vai ser muito menos volume, pode ser que eu precise ficar levantando demais o microfone e esse levantar demais pode vir a causar uma microfonia, que é uma coisa que vocês fiquem tranquilos, eu vou falar um pouco mais na frente. Então, a posição boa é eu falar mais ou menos aqui, 4, 5 dedos. Não é bom eu falar muito de perto, porque a gente acaba tendo um problema de puff, né? Que é aquele p. Algumas pessoas, quando falam, têm esse problema de emitir sons muito fortes quando vai falar P, B, algumas consoantes. Então isso, se eu estou com o microfone perto demais, eu aumento essa quantidade de puffs. Então a distância ideal, mais ou menos aqui, um palmo. Aqui eu vou ter o som equilibrado, o som da voz bem presente, não vou precisar levantar muito o canal do microfone para que eu possa ter um bom resultado. O que é importante só desse assunto da distância do microfone? Eu citei que muitas pessoas falam com o microfone aqui ou falam com o microfone assim ao invés de estar com ele direcionado. A responsabilidade disso é nossa, nós técnicos de som. Não somos nós que usamos os microfones, mas nós somos responsáveis pelo resultado de som da apresentação do culto. Se na sua igreja você tem um diretor de escola sabatina, você tem um diácono, um ancião ou até mesmo o pastor da igreja que tem o hábito de falar com o microfone mal posicionado, você precisa correr atrás de corrigir isso. Você chama para conversar e com muito bom senso, com muita coerência, não com arrogância, nada disso. Você fala assim, pastor, para que a sua voz seja muito melhor captada, para que você possa ter um resultado muito melhor do seu culto, você tem que segurar o microfone mais assim. Não é uma coisa que você vai ter que fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque isso é um hábito que a pessoa tem. É difícil demais quebrar um hábito. Mas se com paciência você insistir com essas pessoas e falar para elas, olha, a posição correta é essa, você pode até chamá-los para uma reunião. Você pode montar um dia, no início do ano, das atividades da igreja, você chama todas essas pessoas que usam o som da igreja, que usam os microfones, as pessoas que geralmente conduzem o culto. Você chama todas elas e demonstra qual a melhor posição para essas pessoas segurarem o microfone. O resultado disso é bom para todo mundo e para você principalmente, porque todo mundo vai gostar do som de voz dos microfones que você vai ter. Não deixe de fazer isso. Isso é muito importante. As pessoas às vezes ficam criticando os outros que seguram o microfone mal segurado,
mal posicionado, né, sendo mais certo. E a responsabilidade também é nossa. Não adianta você ter autoconhecimento de som se você não vai poder usar o seu autoconhecimento de som porque a pessoa está segurando o microfone de uma forma errada. Insista que o microfone seja posicionado na maneira correta. Eu citei agora há pouco rapidinho o problema do puff, né? Só para não ficar isso no ar, o puff é uma emissão muito forte que a pessoa, ao falar o P, o B ou alguma outra consoante, ele dá um jato de ar assim na membrana do microfone, né? Aquilo que eu falei que é parecido com o tímpano, e aí o microfone dá uma colada, e aí faz aquele puff. Como é que eu faço para tirar isso? É difícil, não é? Às vezes não é tão simples assim. As ferramentas que a gente tem, lógico, como eu disse, afastar um pouco o microfone da boca, não deixar tão perto. Uma outra ideia é aquelas espuminhas, né, que se o seu pastor na sua igreja acaba tendo muito esse problema do puff, tem umas espuminhas que você põe em cima do microfone, essas espuminhas fazem com que esse ar não chegue tão forte no microfone, quando a pessoa fala o P e o B. E aí acaba diminuindo bastante. E uma última possibilidade é você diminuir um pouquinho o grave do microfone. Já daqui a pouco eu vou falar sobre equalizador e etc. Então aí você diminui um pouquinho o grave do microfone, pode ser que diminua um pouco o puff. Não é a ferramenta melhor, o ideal realmente é a espuminha, mas se mesmo a espuminha não resolveu, diminui um pouquinho o grave que pode te ajudar. Vocês vão perceber ao trabalhar com áudio que nada é receita de bolo. Não existe assim alguma coisa que eu digo e falo aqui, ó, faz isso, isso e isso, que você vai ter 100% sucesso. A experiência e etc. vão trazendo alguns elementos para a gente, mas não tem uma coisa que você fala assim, faz isso que vai dar sempre certo. Pode ser que em algum momento não se aplique. Vou começar aqui pelo trompete. O que é importante a gente saber quando vai posicionar o microfone em algum instrumento, alguma coisa? É tentar fazer uma leitura da fonte sonora, né? A fonte sonora é aquilo que está produzindo o som, por onde sai o som da fonte sonora. Tá? No caso do trompete, vocês vão perceber com facilidade, a pessoa vai posicionar o instrumento na boca, vai soprar aqui e o som vai sair por aqui. Então qual que é a melhor posição para eu colocar o trompete na frente do microfone? Mais ou menos isso aqui. Você vai ter um microfone unidirecional apontando diretamente para a fonte sonora. Simples. Então, usando esse mesmo princípio, você vai derivar esse conhecimento para outros instrumentos. Por onde sai o som desse instrumento? Ah, sai por aqui. Então eu vou apontar o microfone unidirecional para esse lugar e assim eu vou ter o resultado mais indicado do som desse instrumento. O trompete em especial, e isso serve para alguns outros microfones de metais, para alguns outros instrumentos, né, de metais e percussão, são instrumentos que produzem som muito alto. Então eu tenho que usar microfones de preferência dinâmicos e numa distância considerável. Eu não posso colocar esse trompete com o som muito aqui, porque eu vou pegar muito do som único do instrumento. É mais interessante eu colocar com uma certa distância, porque eu acabo microfonando o som parecido com aquilo que eu ouço quando eu estou ouvindo esse instrumento. Então, ó, direcional para a campana, né, essa parte aqui do instrumento chama campana, então aqui eu consigo um resultado legal de som. Se eu colocar muito longe, eu acabo perdendo o som original do instrumento, o que não é ideal. O ideal é que eu tenha bastante presença do som do instrumento.